certamente será bênção para nós. Obrigado, pastor. Amém, igreja, paz, bom dia. Prazer muito grande estar aqui com você nessa manhã de domingo. Não somente com os amigos que estão aqui presentes na igreja, mas também temos aí 19 pessoas no nosso canal de YouTube ao vivo, participando da live. Então, a minha oração é que essa palavra possa alcançar os nossos corações, como também o coração dessas pessoas que estão em casa e aqueles que no futuro verão essa ministração no canal do YouTube. Então vamos orar para nós iniciarmos essa palavra em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, que tem alcançado a nossa vida. E nesse momento, Deus, nós convidamos o Teu Espírito para estar ministrando, ó Deus, sobre nossa vida. Que toda resistência, ó Deus, que tudo aquilo que possa de alguma forma, ó Deus, atrapalhar, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, edifique a nossa vida, seja repreendido em nome de Jesus. E que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós, tocando, agindo, curando, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Nós oramos. Amém. Irmãos, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que orando a Deus, né, o Espírito Santo de Deus, colocou essa palavra no meu coração na sexta-feira. E eu quero compartilhar essa palavra com a igreja. O tema diz: a casa do olheiro, a oficina de Deus. Amém? Logo de introdução, queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. A casa do olheiro, a oficina de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí, Jeremias 18, por favor, do 1 ao 6 que nós estaremos lendo. Amém? Posso ler, irmãos? O livro de Jeremias é um livro fácil, né, de encontrar na Bíblia. Então, creio que todos já acharam. E você que, por algum motivo, né, está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui pela mídia. Ou simplesmente pode anotar e depois em casa fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desça à casa do olheiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Versículo 3. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre as rodas, com o vaso que o olheiro fazia de barro. Se estragou na mão do olheiro, ele tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor dizendo: por acaso não posso eu fazer com vocês como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como o barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido pela igreja. Eu mesmo já preguei sobre esse texto diversas vezes. E muitas das vezes, quando nós temos o hábito, né, de já ter ministrado sobre aquele texto, nós ficamos com um olhar ainda mais atento para ele. Porque você fala: Senhor, eu já preguei isso 2, 3 vezes, essa passagem, mas o que o Senhor deseja nos revelar nessa oportunidade? E assim Deus vai trabalhando em nossos corações e nos instruindo. Então, quando nós lemos esse texto, nós temos aí 3 conclusões, né?
E a gente tem que pensar sobre essas 3 conclusões. Primeiro, o olheiro, ele tem o poder sobre o barro. Amém? Você vai ver ali que o barro, ele está submisso à decisão do olheiro, dele fazer aquilo que ele quiser. Outra conclusão, o barro precisa estar disponível para ser trabalhado. Ou seja, se não tiver barro na roda, não tem como o olheiro trabalhar. E outro grande ensinamento que a gente vê, o processo de transformação depende da submissão ao olheiro. O texto diz que o olheiro, ele vai fazer do barro assim como ele quer. E na conclusão do texto que nós lemos, nós vemos ali que Deus, ele fala para o profeta, dizendo, olha, assim é a casa de Israel em minhas mãos. Qual o contexto histórico desse texto? O povo, irmãos, ele tinha um coração duro. O povo, ele estava num ciclo vicioso, né? A idolatria voltava aos pés de Deus, se esfriava, idolatria voltava aos pés de Deus, se esfriava. O povo vivia um ciclo vicioso, prejudicial para a saúde espiritual daquele povo. Mas aí Deus usa o olheiro para mostrar, olha, eu estou no controle, eu estou trabalhando na vida de vocês, eu estou moldando a vida de vocês conforme seja a minha vontade. E muitas das vezes, esse moldar de Deus, essa forma que Deus trabalha na nossa vida, não é a forma que nos agrada, não é a forma que nós esperamos. E aí, muitas das vezes, isso gera uma resistência dentro de nós. E a gente vai falar um pouco sobre isso, em nome de Jesus. Como Deus estava trabalhando nesse povo? Se você for ver o conceito histórico, a história, você vai ver que Deus permitiu muitas coisas acontecerem, como ataques de inimigo, o exílio, né, a escravidão na Babilônia, o reino, né, do norte foi exilado, foi completamente destruído. Tudo isso foi uma forma que Deus permitiu para trabalhar no coração daquele povo. E por quê? Porque o povo tem um coração duro. Então Deus, ele trabalha de uma forma, muitas das vezes, que a gente não consegue entender. Agora, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, quem somos nós? Nós somos um vaso ou um barro? O que vocês acham? Hã? Quem acha que você é um vaso? Faça um gesto com a mão, sem medo de errar. Você é um vaso. E um barro? Quem é um barro? Você acha que nós somos um barro? Quem acha os dois? Então, gente, olhando no contexto, o que é um vaso? Um vaso é uma obra terminada. É uma obra completa. Nesse contexto que nós estamos lendo, o vaso é uma obra completa, é uma obra terminada. Ele não precisa ser refinado, ele não precisa ser moldado, porque já está pronto. Agora, o barro é o vaso no processo de transformação. Então, né, eu glorifico a Deus por você que levantou o braço e disse, eu sou um vaso. Quer dizer que a obra na sua vida está terminada. Ou seja, você alcançou o nível de maturidade, de experiência, de intimidade, de perfeição com Deus. Algo que eu não alcancei ainda, porque eu me considero como um barro, que ainda estou em um processo de transformação, que ainda estou recebendo em minha vida a ministração de Deus. Deus está trabalhando na minha vida em diversas áreas. Deus, ele está me moldando. Ou seja, eu estou nas mãos do olheiro. E esse olheiro está me moldando, está trabalhando, está cuidando de mim e fazendo da minha vida conforme lhe apraz.
De repentemente, com essa minha fala, você que diz que era um vaso, você falou, opa, pastor, eu sou um barro também no processo de transformação. Porque o vaso é uma obra terminada, mas o barro é uma obra em um processo de construção que está acontecendo na nossa vida. Porque sempre tem alguma área da nossa vida que precisa ser ministrada. Seja um sentimento, seja uma atitude, seja um pensamento que nós temos, que precisa ser moldado segundo o caráter de Deus. Mas vamos então fazer o seguinte, quais são as lições da casa do olheiro à oficina de Deus? Vamos tirar algumas lições daqui? Primeira lição, a obediência é pré-requisito para uma experiência com Deus. A obediência é um pré-requisito para uma experiência com Deus. Olha o que diz no versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. No 3, desci à casa do olheiro. Então, quando Deus fala com Jeremias, Deus não explica para ele o que iria acontecer, não explica para ele o que ele deveria fazer na casa do olheiro, simplesmente Deus fala, vá à casa do olheiro. E ele desceu à casa do olheiro. Então, a obediência é um pré-requisito para experiências profundas com Deus. Vamos pegar um exemplo de alguns personagens para a gente entender isso. Abraão. Deus não falou detalhe por detalhe como seria a jornada de Abraão. Deus simplesmente falou, olha, sai da sua parentela, da terra, da casa do seu pai e vai para o local que eu te mostrarei. Deus não contou como seriam os episódios na vida de Abraão, os desafios que ele teria que encontrar, como tudo iria se estabelecer. Deus simplesmente falou, sai daí. Então, a obediência de Abraão foi um pré-requisito para grandes experiências com Deus. Você crê que ele teve grandes experiências com Deus? É o nosso pai na fé, irmãos. Outro exemplo de um personagem bíblico é Pedro, na pesca milagrosa. Eles voltaram da pescaria e voltaram frustrados, porque não pegaram nada. Jesus simplesmente fala assim, olha, lança a rede. E o que Pedro fala? Diante da ordem do Senhor Jesus Cristo. Pedro fala, sobre a sua palavra eu lançarei. E aconteceu o milagre. Então Pedro poderia questionar e dizer, mas mestre, olha, não dá. Aqui não é o local adequado. Para se pescar, tem que ser mais ao fundo do mar. Mestre, aqui não é um local adequado, porque os peixes não estão aqui. Aqui existe barulhos de barco, aqui existe pessoas gritando, logo os peixes saem daqui. Pedro simplesmente falou, olha, sobre a sua palavra farei. Então, a obediência gerou a experiência profunda com Deus. Outro exemplo que nós podemos também passar para os irmãos, para fortalecer, né, esse tópico que nós estamos falando, é a questão dos sacerdotes quando atravessa o Rio Jordão. Você para e pensa comigo, depois, né, das vitórias que Moisés teve, a liderança foi para as mãos de Josué, e o primeiro desafio de Josué foi atravessar o Jordão. E na frente daquele povo foi os sacerdotes, a arca. Deus não falou como seria,
Deus simplesmente mandou: atravessa o Jordão. Então, a obediência gerou uma experiência. Então, o grande ensinamento que a gente aprende é isso, irmãos. Muitas pessoas querem experiência com Deus, mas não querem obedecer a Deus. A obediência é a porta que nos leva para mais perto daquilo que Deus deseja nos revelar. Então, como um vaso sendo trabalhado por Deus, na casa do olheiro, na oficina de Deus, nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer o quê? Primeiro, a direção de Deus. E essa direção, essa orientação, esse norte que precisamos, está aqui, na palavra. Uma vez a minha filha falou assim para mim: pai, mas todos os conselhos que você me dá sempre tem um respaldo bíblico. Eu falei: claro, filha, porque isso é meu manual de vida. Eu não posso te ensinar nada que não esteja amparado pela Bíblia, porque é o meu manual de vida. Então eu preciso, para ter grandes experiências, obedecer. Inclusive, essa semana, nós temos o nosso pão diário, que nós compartilhamos de manhã cedo, e tem várias mensagens que o pastor Renê ministrou, e ali eu vou filtrando as mensagens que estão mais legíveis. E essa semana eu encontrei uma mensagem dele, antiga, eu acho que de 2004, que falava lá sobre o abecedário do cristão, obedecer. Uma palavra muito edificante. Então, a experiência, ela só vai acontecer de uma forma profunda na nossa vida através da obediência à palavra, à direção de Deus, o agir de Deus. Deus não trabalha com pessoas que resistem à direção que Ele então nos dá. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Obediência é um pré-requisito para uma experiência profunda com Deus. Jeremias, ele só teve aquela experiência tão profunda de ver, né, o olheiro trabalhando e Deus falando com ele, porque ele obedeceu. Ele desceu à casa do olheiro sem mesmo saber o que iria acontecer lá. Outro grande ensinamento na casa do olheiro, na oficina de Deus, é que o olheiro trabalha enquanto o barro está em suas mãos. Nós lemos lá no versículo 3 e 4, que Jeremias observava o olheiro trabalhando sobre a roda. O barro estava girando, o processo estava acontecendo. Então isso nos ensina que Deus não trabalha apenas no resultado final. Ele trabalha durante todo o processo. Então o olheiro trabalha enquanto o barro está em suas mãos. O que é melhor? Está nas mãos de Deus ou na peneira do capeta? Nas mãos de Deus, amém? O que Pedro, né, recebeu de Jesus. Pedro, olha, Satanás, ele queria te peneirar, mas eu intercedi por ti. Então, está nas mãos de Deus, irmãos. Não existe lugar mais apropriado para isso. Porque é nas mãos de Deus, porque nós vamos fazendo essa analogia do barro com a nossa vida, porque é nas mãos de Deus que nós somos moldados. Porque é nas mãos de Deus que nós somos sustentados. Ali o olheiro, quando trabalha, ele não apenas molda, mas ele acolhe, ele sustenta o barro. Então, é nas mãos de Deus, é nas mãos do olheiro que nós somos ministrados, trabalhados. Isso nos ensina que Deus não trabalha apenas no resultado, né, final, mas Ele trabalha durante todo o processo. Nós somos como esse barro, ainda somos uma obra não terminada. Então Deus está trabalhando em todo o processo. Olha, quando eu paro para ver a minha jornada,
o início da minha trajetória com Deus, o início da minha caminhada cristã, eu vejo assim como Deus trabalhou na minha vida. Como a graça de Deus, como a misericórdia de Deus foi me moldando, foi trabalhando, foi moldando o meu coração. Só que eu ainda não sou uma obra terminada, mas eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo moldado, porque eu estou nas mãos de quem, irmãos? Do meu Redentor, do meu Cristo. Ele só não molda a minha vida, mas Ele também, irmãos, sustenta a minha vida. Então nós precisamos estar disponíveis, sendo moldados pelo Senhor. Então nós possamos, irmãos, entender isso. Nós estamos num processo de formação. Ele está nos moldando. O barro está aberto para transformação. Deus ainda está trabalhando em áreas no nosso caráter, na nossa fé, na nossa vida espiritual. Nós não somos um produto acabado, somos um barro nas mãos do olheiro. E ele está trabalhando. E esse olheiro, ele não para. E aí vem a questão que é muito importante entendermos. Porque a forma que ele vai moldando o barro, porque a forma que ele vai trabalhando é como apraz a ele. É como lhe apraz. E a forma como ele trabalha na nossa vida, irmãos, nós não entendemos. Às vezes, a forma que ele nos molda é uma forma dolorosa. É através de uma decepção, é através de uma traição, é através de uma doença, é através de uma experiência profunda. Mas o mais importante de tudo é você desejar estar nas mãos do olheiro. O apóstolo Paulo era um homem altamente capacitado, mas depois do caminho de Damasco até o início da viagem missionária foi 10 anos sendo moldado. 10 anos sendo trabalhado. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, que têm um coração bom, servos fiéis, mas não querem ser moldados no tempo de Deus. Querem fazer as coisas acontecerem no seu tempo. Quando eu fui líder da juventude no ano de 2000, 2001, 2002, isso há 25 anos, eu estava ministrando na igreja e chegou um senhor, pastor na época, sentou no fundo da igreja e foi, ao término da ministração, ele veio conversar comigo, ele falou assim, meu jovem, olha que palavra poderosa que você pregou, olha, eu preciso de um pastor para me auxiliar com as suas características, com a sua personalidade. Eu olhei para você e falei, esse é o homem. Olhei para a cara dele e falei, amigo, você me perdoa. Eu sou grato a Deus por você ver tudo isso em mim, mas eu não tenho interesse nenhum. Primeiro, porque eu acho que não é o tempo de Deus na minha vida. Segundo, que eu jamais vou fazer isso com o meu pastor. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio, mas aqui não. Por quê, irmãos? Porque Deus estava trabalhando na minha vida. E muitas das vezes a gente tenta adiantar esse processo na nossa vida, em diversas áreas, e vai dar ruim. O exemplo é Abraão. Deus estava moldando o coração daquele casal, mas ele tentou adiantar o processo. Se relacionou com Agar, teve Ismael, e sabemos a quantidade de conflitos que houve naquela família por causa disso. Deus está trabalhando. Outra lição, terceira lição, o maior desafio do olheiro é trabalhar com barro resistente. Olha o que diz aí no 4. Diz assim, como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer ele outro vaso,
segundo bem lhe pareceu. Então, o desafio do olheiro é trabalhar com barro resistente. Olha algo importante, o problema não estava na mão do olheiro, porque o olheiro representava Deus. O olheiro é a pessoa mais qualificada para moldar aquele barro. Mas diz que o vaso de barro, se estragou nas mãos do olheiro. Foi o vaso de barro que se estragou. Não foi a mão do olheiro que estragou o vaso, mas o vaso que estragou. Sabe, isso mostra, irmãos, o problema grandioso que o vaso, em processo de transformação, ele é resistente a ser moldado. Vai falar que nós não somos resistentes? Quantas das vezes Deus falou no nosso coração, perdoa, e você não perdoa. Quantas das vezes Deus falou, abandona esse relacionamento, e você não abandona. Quantas das vezes Deus falou, sai dessa vida, sai desse caminho, que vai dar errado, e você resiste até o último momento. Porque nós somos um barro resistente ao trabalho que o olheiro quer fazer na nossa vida. E muitas das vezes queremos fugir da mão do olheiro, escapar da mão do olheiro. E aí, irmãos, é complicado. É muito complicado. Então o problema não estava nas mãos do olheiro. O problema estava no barro. O barro representa o ser humano, com as suas limitações, sua natureza caída e a sua resistência. Mas o Deus soberano que pode todas as coisas, Ele, mesmo sendo olheiro, encontra um barro difícil de ser trabalhado. E o que Ele vai fazer? Ele vai trabalhar. E muitas das vezes a forma que Ele vai utilizar para moldar aquele barro pode ser uma forma muito dolorida, né? Tem uma passagem bíblica, inclusive já preguei ela aqui, que diz que se necessário for, né, o tema dessa mensagem que eu preguei é os fugitivos da graça. Se necessário for, eu jogarei um anzol nas suas narinas e vou trazer você de volta. Você imagine, um anzol nas suas narinas e vou trazer você de volta. Uma ação violenta, de dor. Isso mostra o quanto somos resistentes. Tem um ditado popular que diz assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Somos barro resistente ao trabalho do olheiro. Então, Deus, irmãos, Ele tem o poder para transformar, mas Ele trabalha em nós através da nossa entrega. Através da nossa entrega. Senhor, eu estou em Tuas mãos. Faça da minha vida, Senhor, segundo a Tua santa e bendita vontade. Senhor, se existem áreas ainda na minha vida que eu ainda possuo resistência em ser trabalhado, ministrado pelas Tuas mãos, hoje eu te dou a liberdade para que todas as áreas da minha vida esteja ao alcance da mão do olheiro, alcance da mão de Cristo, da mão de Deus. Então, no lugar da resistência, se entregue. Se entregue. Mas, né, o barro era resistente. Então, o maior impedimento para Deus agir não é a falta de poder, mas é a resistência do coração do homem. É a resistência. O orgulho impede Deus nos moldar. A falta de arrependimento endurece o barro. A desobediência dificulta o processo. Tudo isso, irmãos, atrapalha o agir do olheiro na nossa vida. Para pensar comigo, qual área da sua vida você
tem sido resistente a Deus agir? Qual área da sua vida você precisa ser moldado? Irmãos, nós somos vasos em processo de transformação. Nós estamos na mão do olheiro. Mas sabemos, temos que ser realistas. Nós não somos perfeitos. Nós temos muitas áreas que precisam ser trabalhadas. O orgulho, a inveja, a ira. Quantas coisas Deus precisa mudar na nossa vida? Isso só vai acontecer através da entrega. Muitas das vezes você vai falar, pastor, o meu problema é um problema mais direcionado à minha vida financeira. Eu sou consumista. Às vezes eu gasto os recursos que chegam na minha mão sem fazer uma avaliação se aquilo realmente importa ou não. Eu tenho roupas na minha casa com etiqueta e insisto em comprar ainda mais roupas. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus ministrar na sua vida. Mas Ele só faz isso através da entrega. Não resista àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não faça como esse bairro que fugiu, tentou fugir da mão do olheiro. Por quê? Porque ele vai refazer de novo. O quarto tópico, o olheiro determina o propósito, o destino e a utilidade do vaso. Então, diz lá no 4 e 6, né? Diz assim, no 3. Como o vaso que fazia se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Bem lhe pareceu. Então, o olheiro determina o propósito, o destino e a utilidade do vaso, como bem lhe pareceu. Então, o que a gente precisamos entender? Primeiro, obedecer à palavra. Segundo, nós precisamos se entregar diante de Deus e deixar Ele fazer da nossa vida o que lhe apraz. Senhor, eu não entendo, eu não sei aonde Deus quer me levar, eu não sei o que o Senhor quer fazer, eu não sei ao local que Deus quer me enviar, mas, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim e para o teu reino. Eu estou disponível, porque é Ele que vai determinar o propósito, o destino e a utilidade. Não somos nós. É o Senhor. O barro não escolhe a sua forma. O barro não determina a sua utilidade. O olheiro decide, o olheiro define o formato do vaso, a finalidade do vaso e o lugar onde o vaso será útil. Da mesma forma, Deus quer definir o propósito da nossa vida. Muitas das vezes nós queremos dizer para Deus como nós queremos ser usados. Mas a pergunta não é, Senhor, usa-me do meu jeito. A pergunta é, Senhor, molda-me para o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então não é como eu quero, mas como o Senhor quer. E quando a gente entende isso, que nós somos um processo de transformação, quando nós damos liberdade a Ele para nos usar como Ele quer, é aí que as coisas começam a fluir na nossa vida. Então, irmãos, o valor do vaso não está na aparência, está nas mãos de quem o formou. Então, é o Senhor que faz. E o último tópico, irmãos,
O olheiro não descarta o barro. Ele não descarta, ele faz novamente. Então, o barro, ele perdeu a forma, mas não perdeu o valor. O olheiro poderia descartar, mas ele decidiu refazer. Essa é uma das maiores expressões da graça de Deus. Porque, olha só, nós temos aí diversos personagens bíblicos que estavam no processo de transformação como nós. Pedro, o barro nas mãos de Jesus. Negou a Cristo. Ele foi descartado? Ele foi moldado. Ele foi trabalhado. Então o olheiro, irmãos, ele não descarta a sua vida e a minha vida. Ele trabalha na nossa vida quando nós permitimos. E vai nos moldando segundo a sua vontade. Davi caiu. Teve atitudes que não agradaram o coração de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso. Deus jogou ele de lado, olha, você não serve mais para ser o rei. Vai para lá. Teve as consequências? Teve. Mas o que Deus fez? Trabalhou no coração dele. Porque o olheiro não pega o barro e joga fora. Ele molda, ele trabalha. E assim também na nossa vida. Nós temos aí exemplos, né? João Marcos, né? Que uma das primeiras viagens missionárias, ele abandonou os missionários que estavam envolvidos. Ressentimentos no coração, diversas questões. Mas Deus fez o quê? Foi moldando aquele coração, ao ponto que quando o apóstolo Paulo, já no final da sua carreira ministerial, ele fala o quê? Mande trazer João Marcos, porque ele me é útil, porque ele foi moldado. Então, isso a gente aprende, irmãos, como Deus nos ama. Isso é uma revelação da graça de Deus. O barro é resistente, ele tenta fugir da mão do olheiro, mas o olheiro não desiste de nós. Ele não desiste da nossa vida. E ele continua trabalhando, nos aperfeiçoando, para que a gente consiga em algum momento alcançar realmente o propósito, a necessidade que ele realmente quer para a nossa vida. Vamos entrar então para a prática, para a gente guardar a prática no nosso coração desse texto. Mas antes vou fazer a recapitulação dos tópicos, apenas dos tópicos. Quais as lições nós aprendemos da casa do olheiro à oficina de Deus? Obediência é um pré-requisito para a experiência com Deus. Desce e vai. Não questionou nada, foi. Precisamos obedecer. Segundo, o olheiro trabalha enquanto o barro está em suas mãos. Nós estamos num processo de transformação. Nunca queira, nunca sair das mãos de Deus. Ou você está nas mãos de Deus, sendo moldado, ou na peneira do capeta. Decida onde você quer estar. Eu prefiro nas mãos de Deus. Por mais que o processo às vezes seja dolorido. Terceiro, o maior desafio do olheiro é trabalhar com barro resistente. Ou seja, se entregue. Não resista àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se entregue, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua na minha vida. Amém? Quarto, o olheiro determina o propósito, o destino e a utilidade do vaso. Quinto, o olheiro não descarta o barro, por pior que seja. Ele molda, ele aperfeiçoa, ele não desiste das pessoas, não desiste de nós. Ele não olha para as nossas falhas, mas para aquilo que seremos.
para aquilo que seremos, pois estamos no processo de transformação. Então, prática. Desenvolva uma vida de obediência. Prática. Desenvolva uma vida de obediência. Obedecer a quem? O seu ego? A sua vontade? A sua carne? Os seus desejos? É isso? Obediência a Deus, a palavra de Deus. Obedecer e submeter debaixo da poderosa mão de Deus. Segundo, permaneça sempre disponível no processo. Permaneça sempre disponível no processo. Deus está te moldando. Sempre esteja disponível. Senhor, eu estou aqui. Se tem alguma área que o Senhor precisa trabalhar, Senhor, eu estou aqui. Me molda segundo a tua santa vontade. Ministra sobre a minha vida. Quebranta o meu coração. Tira esse coração corrupto, que a palavra de Deus diz que temos, e me reveste do teu Espírito. Seja sempre disponível para o processo. Não fuja das mãos do olheiro quando ele estiver tratando as áreas da sua vida. Examine o que tem endurecido o seu coração e pergunte: o que em mim está resistindo o trabalho de Deus? O que dentro de mim está resistindo o trabalho de Deus? Somos, irmãos, resistentes sim. Às vezes a palavra de Deus está falando e o que a gente faz? Essa palavra é para o meu vizinho. Ah, por que meu esposo não estava nesse culto de manhã? Por que a minha mãe não estava aqui? Por que o meu pai não estava aqui? Essa palavra é para todo mundo, menos para mim. Irmãos, isso é uma forma de resistência. Resistência. Deus não trabalha com quem resiste. Aceite o propósito que Deus tem para você. Aceite o propósito que Deus... Se você é um vaso, sendo moldado, um barro nas mãos de Deus, aceite o propósito que Deus tem para você. O que Deus tem para você. Faça isso com amor, com zelo, porque Ele vai te honrando, irmãos. Pare de tentar reconstruir a sua própria história sem consultar o autor dela. É Deus. Deus é o autor da sua vida. Mais uma prática. Tenha paciência com o processo. Tenha paciência com o processo. Quando Jeremias chegou na oficina, o que o olheiro estava fazendo? Ele já estava sentado na roda. Então, nós não temos a noção de quanto tempo ele estava ali. Mas o processo já estava acontecendo. Ele estava já sentado na roda, com barro em suas mãos. Então, tenha paciência com o processo. O barro não se transforma em um vaso em alguns minutos. Deus trabalha com profundidade. Mas isso também não pode ser uma desculpa para você cometer erros. E a pessoa comete os erros e depois qual é a desculpa dela? É porque eu estou em processo de transformação. Cara de pau. É porque eu estou em processo de transformação, por isso que eu ainda cometi esses erros. Cara de pau. Então, irmãos, tenha paciência com o processo. Deixe Deus trabalhar. E a conclusão. A casa do olheiro nos ensina, a casa do olheiro, a oficina de Deus, nos ensina que Deus ainda está trabalhando. Talvez você veja apenas o barro sem forma, mas Deus vê um vaso que ainda está sendo formado. O processo pode ser difícil. Às vezes haverá pressão, às vezes haverá mudanças,
Às vezes, Deus precisará quebrar algumas áreas para reconstruir outras, mas tudo está nas mãos do olheiro. Ele determina o propósito, ele define o destino, ele estabelece a utilidade. E a pergunta não é: Deus pode me transformar? Essa não é a pergunta. A pergunta é: eu estou disposto a permanecer nas mãos do olheiro e passar pelo processo de transformação? Porque enquanto o barro permanece nas mãos do olheiro, ainda existe esperança. O barro nas mãos do olheiro nunca é um caso perdido. Ele é apenas uma obra em andamento. Amém? E aí, quem é você? Você é um vaso? Você é um barro? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração sobre essa palavra. Sobre o processo que nós estamos vivendo. Pastor, isso vai durar quanto tempo? 1 mês? 1 ano? 10 anos? Irmãos, vou ser sincero para você, a vida toda. A vida toda. Então, durante todo o processo da nossa caminhada, nós precisamos obedecer. Nós precisamos se entregar. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus e ao agir de Deus, aquilo que Deus quer fazer. Na vida toda nós precisamos falar: Senhor, que não seja eu, mas o Senhor na minha vida. Que não seja a minha vontade prevalecendo, mas a tua na minha vida. Gostaria que a igreja fechasse seus olhos. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé, fazendo um favor. Fechasse seus olhos. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado também. Nós vamos estar aqui cantando um louvor e logo depois estaremos orando pela igreja, pela nossa vida, irmãos. Porque eu não sou diferente de você, irmãos. Eu só tenho uma responsabilidade diferente da sua. Mas eu sou barro também. E quero ser um barro em processo de transformação. Talvez as nossas limitações sejam diferentes, mas eu também tenho as minhas. Mas eu sou um barro nas mãos do meu Redentor. Eu não resisto. Eu estou entregue. Falo: Senhor, que a cada manhã a sua vontade prevaleça na minha vida, e não a minha. Vamos cantar esse louvor juntos em nome de Jesus? Feche os seus olhos, adore o Senhor. Não perca a sua conexão com os céus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Adore o Senhor, igreja. Minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Aleluias. Santo Deus, amado Pai, aqui estamos nós, Senhor.
Aqui, Senhor, está a tua igreja, a tua noiva. Aqui, Senhor, está a nossa vida. E nós, Senhor, temos depositado a nossa vida em tuas mãos. Reconhecemos, ó Deus, que não somos perfeitos. Reconhecemos, ó Pai, que estamos num processo de transformação. Reconhecemos que muitas das vezes, Pai, nós somos resistentes ao teu agir. Mas nessa manhã, Senhor, o teu Espírito falou aos nossos corações. A tua palavra, Senhor, falou aos nossos corações sobre entrega, sobre obediência, sobre estar disponível nas mãos do olheiro, deixando ele agir e trabalhar segundo a tua santa e bendita vontade. Meu Deus, tu conhece o íntimo de cada coração aqui presente. O Senhor conhece as lutas que temos travado. O Senhor conhece áreas da nossa vida que precisam ser moldados segundo o teu caráter, segundo a tua vontade, Pai. Ó meu Deus, a tua igreja, o teu povo, a tua noiva nesta manhã, abre, Senhor, os corações diante de ti, falando: Senhor, tu és o nosso Deus. Faça da nossa vida segundo o teu querer. Meu Pai, se ainda existe uma área que está atrapalhando, ó Deus, esse processo de transformação, Deus vai moldando, vai tocando, Senhor, como uma pedra bruta, vai lapidando, ó Deus, a nossa vida, segundo a tua santa e bendita vontade, para que possamos, ó Deus, todas as vezes que entrarmos, ó Deus, na sua presença, sermos ministrados, trabalhados, moldados segundo o teu propósito, para que alcancemos, ó Deus, a perfeição em Cristo Jesus, para que possamos verdadeiramente ser um vaso de honra e glória do teu santo nome, Pai. Assim, Deus, nós oramos. Ministra, trabalha, Espírito Santo de Deus, na nossa vida. Molda, Senhor, relacionamentos nessa manhã. Vai retirando, ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Vai trabalhando no nosso caráter. Vai trabalhando, Deus, na nossa personalidade, que resiste a se entregar às tuas mãos, ao teu poder. Trabalha, Espírito Santo de Deus. Trabalha no nosso ego. Trabalha no nosso orgulho. E faz, Senhor, da nossa vida, segundo a tua santa e bendita vontade. Usa-nos conforme o teu poder e o teu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia, as glórias a Deus. Seja um vaso. Seja um vaso em processo de transformação. Não resista, se entregue, porque Deus, Ele fará da sua vida um estandarte para a glória do Senhor.